Bom, então vamos falar sobre execução penal, parte 3. Na aula passada, nós iniciamos falando sobre a pena de multa. E hoje nós vamos continuar falando sobre a aplicação da multa. Então, diz o seguinte: na primeira fase, o juiz escolhe entre 10 e 360 dias multa. Essa primeira fase é pautada no artigo 59 do Código Penal. Então vamos colocar aqui o seguinte: fixação da pena de multa. Fixação multa. Eu tenho uma primeira fase que é baseada, nas circunstâncias judiciais. E essa fase, ela vai fixar entre 10 e 360 dias multa. Entre 10 a 360 dias multa. Ou seja, o que a gente pode dizer aqui? Quando eu digo que eu vou fixar entre 10 e 360 dias multa, ou seja, a questão do quantidade de dias multa, se baseia nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Para eu fixar a quantidade de dias multa, eu levo em consideração a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, o comportamento da vítima, enfim, tudo que for necessário para fixar esses dias multa, que vai de 3 a 360. Agora, na segunda fase, eu levo em consideração a situação econômica para fixar o valor do dias multa, que pode ser entre 1/30 a 5 vezes o salário mínimo. Então, 1/30 até 5 vezes o valor do salário mínimo. Ou seja, quanto mais rico o acusado, maior o valor do dias multa. Quanto mais pobre o acusado, menor o valor do dias multa. Então, repetindo, fixação da multa. Aqui em cima, as circunstâncias judiciais, entre 10 e 360, fixadas de acordo com a personalidade, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social do agente. E aqui embaixo, a segunda fase do valor da fixação do dias multa, que é se analisa a situação econômica. Quanto mais pobre, mais perto de 1/30 do salário mínimo. Quanto mais rico, mais perto de 5 vezes o salário mínimo. Até porque não tem, se a pessoa vai tributar com a maior tributação aí, uma pessoa mais pobre não tem como pagar, não é verdade? Exato. Então, se ele for pobre... Aliás, inclusive é bom ressaltar que se ele for pobre, eu posso inclusive isentá-lo do pagamento da multa. Existe a possibilidade de isentar a pessoa do pagamento da multa, se ele for pobre. Agora, se ele é pobre, mas ele tem condições de pagar a multa, eu posso fixar de 1/30 até mais ou menos um salário mínimo, meio salário mínimo. Agora eu pergunto, teria que converter essa multa em uma pena alternativa, prestar um serviço? Nós podemos converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, e a restritiva de direito pode ser convertida em multa. Na fixação da pena de multa, de acordo com o valor da multa, eu posso fixar, na substituição da pena privativa de liberdade, eu posso fixar uma pena restritiva de direito, ou 2 penas restritivas de direito e multa. Agora, transformar a multa numa pena restritiva de direito não é possível, tá? Então, poderá ser triplicado esse valor, né? Se a pessoa for muito rica, um grande empresário,
Esse valor de 5 vezes o maior salário mínimo pode ser pouco. Então aí a pessoa pode ter o seu valor triplicado. Pauta-se exclusivamente na capacidade econômica do réu, que é a situação econômica dele. Se ele é pobre, uma multa pequena. Se ele é rico, uma multa maior. Por exemplo, o juiz fixa a multa de 360 dias multa, que é o máximo aqui, levando em consideração as circunstâncias judiciais. Ele é com a culpabilidade em grau máximo, ele tem antecedentes, ele é violento, tem personalidade agressiva, o juiz então fixa no valor de 360 dias multa, tá? Entretanto, por se tratar de um criminoso multimilionário, dada a capacidade econômica do réu, entende por bem multiplicar por 3 vezes o valor máximo previsto em lei. O valor máximo é 5 vezes o salário mínimo, mas ainda por ele ser milionário, eu posso multiplicar isso aqui por 3. E isso me daria aqui, então, uma multa, o topo do valor dessa multa. Portanto, cada dia a multa passa a valer 15 salários mínimos, né? Imaginando um salário mínimo equivalente a R$ 678, tal multa atingiria o importe de R$ 3.661.200. Se eu colocasse, por exemplo, vamos fazer aqui, se é bom de cálculo, 15 vezes, né? Se eu pegasse 360, multiplicasse por 15 e colocasse o valor do salário mínimo de R$1.000, quanto não daria? Seria um valor altíssimo, né? Agora eu lhe pergunto, já teve alguma aplicação de uma multa parecida com essa, o valor máximo? Que eu saiba, na minha atuação de promotor, nunca houve uma aplicação de uma multa nesse valor máximo. Agora, nós temos conhecimentos que nesses crimes contra o sistema financeiro, dessas pessoas que, o caso aí do banco, desses bancos, é possível que haja uma aplicação de uma multa nesse valor. Geralmente, crime contra o sistema financeiro. O artigo 51 do Código Penal dispõe que a pena de multa, transitando em julgado, transforma-se em dívida de valor, possível de execução nos termos da dívida ativa da Fazenda Pública. Então, deixa eu te explicar aqui, vou explicar para vocês a situação aqui da multa, para vocês terem uma ideia de como era antes e como ficou depois. Gente, eu vou colocar aqui antes e depois. Bom, a multa antes, ela era executada pelo Ministério Público. Agora passou a ser executada pela Procuradoria da Fazenda. Se for uma multa fixada pelo juiz federal, Procuradoria da Fazenda Nacional. Se for uma multa fixada pelo juiz estadual, Procuradoria Estadual, tá? Antigamente essa multa era executada perante o juiz da execução penal. Agora passou a ser feita perante o juiz da execução fiscal. A multa era baseada na Lei de Execução Penal. Lei de Execução Penal. Agora passou a ser baseada na Lei de Execução Fiscal. Então, basicamente, houve uma mudança na multa. A multa, ela prescrevia de acordo com a pena privativa de liberdade. Agora, como é uma dívida fiscal, ela prescreve em 5 anos. Então, a partir daí, quem cobra é o âmbito civil, é o juiz da execução fiscal. Por se tratar de uma dívida de valor, não pode ser convertida em pena de prisão. Então, antigamente eu podia converter em prisão, o cara não pagasse a multa. Hoje não pode haver a prisão.
Tá? Aquele tributado é um beneficiamento do agente tributado. Claro. Quando a lei anterior previa que se ele não pagasse a multa, né, essa multa voltava a ser convertida numa prisão. Agora não. Se ele não paga a multa, ele só pode ser executado. Então preste bem atenção para a gente poder entender. Era uma pena privativa de liberdade que, por não ser superior a 1 ano, era convertida em multa. Nós falamos isso na aula passada. E se, antigamente, se ele não pagasse essa multa, que era uma pena privativa de liberdade, de 1 ano ou menos, que foi convertida em multa. Se ele não pagasse a multa, imediatamente ele ia cumprir a pena de 1 ano de prisão. Agora não. É uma pena de 1 ano de prisão convertida em multa. Ele não paga a multa, ele só pode ser executado. Não pode mais transformar essa pena de multa em prisão, tá? Então, por se tratar de uma dívida de valor, não pode ser convertida em pena de prisão, motivo pelo qual é inviável o habeas corpus para discuti-la em juízo. Porque se não há prisão, não há constrangimento ilegal à liberdade, e o habeas corpus só se aplica quando há um constrangimento à liberdade do indivíduo. Frente à inadimplência, o responsável pela cobrança não será o Ministério Público. Como eu disse, não é mais o Ministério Público, agora é a Procuradoria da Fazenda, né? E sim o Procurador da Fazenda Nacional, se forem crimes federais, ou o Procurador-Geral do Estado, se forem crimes estaduais. O senhor pode dar um exemplo aí de crime federal? Tráfico internacional de drogas, tráfico internacional de armas, biopirataria, né? E um crime estadual, tráfico normal aqui no estado, é crime estadual. Um homicídio, latrocínio, um estupro, são crimes estaduais. Nesse cenário, ultrapassando então 10 dias do trânsito em julgado da intimação do condenado, sem o devido pagamento da multa, extrai-se então uma certidão do processo, encaminhando-se ao respectivo órgão ou da Procuradoria da Fazenda Nacional ou da Procuradoria da Fazenda Estadual, que irá, por sua vez, inscrevê-lo na dívida ativa. Então, atenção. Também, hoje, nós temos a inscrição na dívida ativa. Antigamente não, antigamente eu tinha só a certidão do trânsito em julgado. Eu lhe pergunto, professor, essa inscrição na dívida ativa implica que o agente? É porque ele estando escrito na dívida ativa, a pergunta é, qual é a implicação dele estar escrito na dívida ativa? É que ele estando escrito na dívida ativa, ele não vai poder contratar com o Estado, ele não vai conseguir financiamento, ele fica com o nome sujo. É como se fosse um Serasa, né? Em que o nome dele fica sujo e aí ele não pode participar de licitação, ele não pode conseguir financiamento no BNDES, ele fica com o nome sujo. Esse é o objetivo principal da inscrição dele na dívida ativa. E isso, como nós já vimos, se transitada em julgada a sentença pelo processo de multa, 10 dias após, eu vou ter a situação da inscrição dele na dívida ativa, tá? Em matéria de interrupção e prescrição, será aplicada a legislação tributária. Então, nós temos uma aula sobre causas interruptivas e suspensivas da prescrição, né, que o aluno vê em Penal 2. E nessa aula, nós explicamos todas essas causas. Mas como aqui se aplica a legislação não se aplica a lei de execução penal e sim a lei de execução fiscal, essa aula não vale para a gente, porque as causas interruptivas e suspensivas da prescrição estão na legislação tributária. Bom, então problema. Em regra, as multas são bastante pequenas, porque a maioria das pessoas condenadas são pobres, né? Pois, segundo a
pois a segunda fase pauta-se na capacidade econômica do réu. E a maioria das pessoas que são condenadas são pessoas que têm parcos recursos. Os réus, por vezes, são pessoas sem capacidade econômica alguma. E se ele não tiver capacidade econômica alguma, como nós já falamos aqui, o juiz pode isentá-lo do pagamento da multa. Assim como eu posso isentá-lo do pagamento da fiança, isso você vê na aula de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, eu também posso isentá-lo do pagamento da multa. Então, na prática fazenda, não ajuiza execução fiscal contra a multa de R$300 em razão do baixo valor, motivo pelo qual há poucas multas cobradas na justiça civil. Aí eu te remeto a você, aluno, ao nosso princípio da insignificância. Lembra que quando eu falei do princípio da insignificância, nós falamos que quando a lesão ela atinge muito infimamente o bem jurídico, não vale a pena mover um processo. Então imagina, por exemplo, uma multa de R$300 para a fazenda pública. Embora eu ache que várias multas de R$300 fossem enriquecer os cofres do Estado, mas a fazenda às vezes não executa por considerar o princípio da insignificância e deixa de cobrar a multa. Bom, por fim, vale lembrar que o princípio da intranscendência da pena deve nortear o caso concreto. Significa dizer que a multa não poderá ser cobrada dos herdeiros. Então nós já vimos também que pelo princípio da intranscendência da pena ou princípio da pessoalidade da pena. Ah, professor Franklin, quer dizer que o nome tem dois nomes? Tem. Eu tenho a intranscendência da pena ou pessoalidade da pena, que é aquele princípio que nós vimos que a pena só pode ser paga pelo próprio acusado. Nós lembramos na aula de princípios que quando o Tiradentes foi condenado, até a terceira geração da família dele recebeu uma punição. Hoje isso não é possível, a pena não passará da pessoa do condenado. Todavia, nós também explicamos que quando se tratar de reparação do dano ou quando se tratar de perda de bens e valores, eu tenho que observar, no caso da reparação do dano, a questão dos herdeiros. Qual seria a questão dos herdeiros, professor Franklin? Relembre aí pra gente, já que eu não assisti a aula de princípios. É o seguinte, se ele foi condenado a pagar uma indenização por ter matado uma pessoa e a família dessa vítima consegue a condenação dele e ele está cumprindo a pena e ele morre, vamos supor que ele tenha deixado um patrimônio de R$100 mil. Desses 100 mil, o juiz o condenou a pagar 50 mil para a indenização da vítima que ele matou. Era um pai de família, pai de 6 filhos, e trabalhava, e aquela família não pode ficar sem ter uma reparação do cível. Então, dos 100 mil que ele deixou, o acusado, 50 mil vai ser pago para a família da vítima e 50 mil vão para os herdeiros. Lembra que nós explicamos sobre isso? Você que não assistiu, assista lá. Agora, então é o que diz aqui. Significa dizer que a multa não poderá ser cobrada dos herdeiros em hipótese alguma, pois trata-se de uma espécie de pena. Então a multa, gente, é uma pena, né? Assim como a pena privativa de liberdade, assim como a pena restritiva de direito, a multa é uma pena. Então, se o acusado, que foi quem praticou o crime, ele foi punido com a privativa de liberdade, eu não posso pegar a mulher dele e o filho dele para cumprir a pena. Nós já falamos sobre isso. Mesma coisa a multa. Ele é que foi condenado ao pagamento da pena de multa, ele morre, não tem como eu cobrar da mulher e do filho, porque é uma pena. Deu para entender? Agora, ele deixou uma indenização para ser paga para a família da vítima, a indenização pode atingir a herança que coube aos herdeiros na medida do que ele transferiu para os herdeiros. Se ele transferiu 50 mil e a dívida que ele deixou era 50 mil, 50 mil tem que ser pago. Beleza? Alright, boys. Vamos falar da progressão de regime. Não sei se devido ao slide está amarelo, você que está aí está vendo, mas temos aí a progressão de regime de pena,
Assunto extremamente importante. Aliás, temos um modelinho aqui de progressão interessantíssimo. E você poderá, além de aprender, você que está fazendo prova da OAB de concurso, você poderá também ganhar dinheiro entrando com a progressão de regime para um acusado. Bom, então eu disse numa das aulas que uma das finalidades da pena é a integração ou reinserção social. A pena tem a finalidade repressiva, de punir, mas também tem a finalidade de reinserir aquele indivíduo na sociedade. Por isso que se defende que o indivíduo comece o cumprimento da pena fechado, no regime fechado, progrida para o regime semiaberto e depois vá para o aberto, como forma dele se recuperar e voltar à convivência social, que é o que nós queremos para todos os presos. Por isso, deve o processo de execução penal ser dinâmico, sujeito a mudanças ditadas pelo comportamento do condenado ao tratamento penitenciário. Se ele se comporta bem, ele tem direito a progredir de regime. Se ele se comporta mal, ele vai regredir de regime. Assim, nós temos a chamada progressão de pena prevista no artigo 112 da Lei de Execução Penal, que é a transferência de um regime mais rigoroso a outro menos rigoroso, quando o condenado demonstrar estar preparado para passar para aquele regime mais benéfico. Ele só passa do regime fechado para o regime, posso apagar aqui? Para o regime aberto, se ele estiver cumprindo com o seu comportamento dentro do sistema carcerário. Ele não se comporta, como é que ele vai ter direito a ser um benefício legal? Então, quando o condenado demonstra estar preparado para aquele regime mais benéfico, eu vou ter a questão da progressão de regime. Do regime fechado para o regime semiaberto e deste para o aberto, tá? Ao contrário senso, se o condenado não se adapta ao regime mais benéfico, teremos a regressão, ou seja, quando ele comete uma falta interna, ou quando ele vai sair naquela saída temporária, aquela saída no Sírio, aquela saída no Natal, aquela saída no Dia das Mães, em que ele sai para visitar os familiares, tem 7 dias e ele não volta, então eu não posso beneficiá-lo, ele fugiu. Então vamos para os requisitos da progressão de regime, né? Só aquele caso também, observar em reportagem, que o detento teve seguro e ele viu que não ia dar para ele chegar a tempo de se apresentar. E ele foi à primeira delegacia e pediu para ser preso. Aí perdeu aí o preso que recebeu uma saída temporária e que foi na delegacia se entregar porque ele não ia chegar a tempo. Aí ele não vai ser preso, evidentemente, aí ele vai demonstrar que ele está cumprindo com a sua obrigação. Continua com a progressão. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, ó. A progressão, ela tem requisitos, né? Requisitos. O primeiro requisito é o requisito subjetivo, que é o bom comportamento carcerário. Além disso, ele tem que cumprir o requisito objetivo, que é D1, nos crimes comuns, cumprir 1/6 da pena. 1/6 da pena. E nos crimes hediondos, B2, nos crimes hediondos ou assemelhados aos hediondos, eu tenho que cumprir 2/5 C primário e 3/5 se reincidente. Beleza?
Então, se ele for primário, em crime hediondo, ele cumpre 2/5 da pena. Se ele for reincidente, vamos colocar aqui, vamos dar um upgrade aqui. Então aqui, 1/6, ó, para você ver bem, 2/5, 2/5, e aqui 3/5. Olha que beleza, ó, 3/5, tá? Então isso é para progressão de regime, sair do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto. Como eu disse, ao contrário, se o condenado ele não se adapta ao regime benéfico, teremos então a regressão. Em regra, quando, por exemplo, ele cometa uma falta interna. Professor, o que é a falta interna? Por exemplo, se ele foge a uma rebelião, ele é um dos cabeças e ele foge junto com os outros presos da cela dele. Participa de uma rebelião, desobedece às ordens que são lhe dadas dentro do presídio. Ou quando na saída temporária volte a cometer outro delito, ou não se apresente na cadeia num horário que foi estipulado. Que é a saída temporária, aquele direito que o preso tem de periodicamente ele sair para visitar a sua família. Ele ganha o direito à saída temporária com bom comportamento, tá certo? E, consequentemente, ele então vai sair e vai poder visitar a sua família sem escolta, e por isso ele não vai se sujeitar a nenhum tipo de policiamento do lado dele. Ele vai, dão a ele o que a gente chama de senso de responsabilidade. Ele sai, vai visitar a família e volta. Ele está lá no regime fechado, aí progrediu do semiaberto e depois para o aberto. Vamos supor que ele tenha cometido um deslize no aberto. Ele volta diretamente para o fechado ou ele vai para o semiaberto? Dependendo, se ele estava já no aberto e ele pratica um crime, como um homicídio, ele pode ir direto para o regime fechado. O contrário não é a mesma coisa. Tu progrides primeiro do regime fechado para o semiaberto, depois para o aberto. Mas a regressão, tu pode sair direto do aberto para o regime fechado, tá? Bom, regime de progressão de pena. Para que o condenado tenha direito objetivo ao regime de progressão de pena, então tá aqui, ó. Aqui é regime de progressão de pena. É preciso que tenha cumprido no regime anterior 1/6 da pena. 1/6 da pena se for crime comum. Crime comum aí, professor, deu exemplo: furto, né? Roubo, que mais? Extorsão sem resultado morte, estelionato, dano qualificado, né? E o direito subjetivo se refere ao mérito do condenado, ou seja, ele tem que ter o requisito subjetivo, que é o bom comportamento. Vamos dar uma ênfase aqui, ó. Bom comportamento. Bom comportamento carcerário, né? Carcerário. Olha aí, ele tem que dar bem lá na cadeia, não é isso? Indicando a oportunidade da transferência, ou seja, do regime fechado para o regime semiaberto. Por exemplo, no júri, só um exemplo aqui, André foi apenado com 6 anos de reclusão por homicídio simples, em regime semiaberto. Se fosse aqui, só para dar um exemplo para você, ele teria que cumprir 1 ano de pena. Então vamos fazer aqui: homicídio simples, crime comum, né? Não foi praticado em atividade de grupo de extermínio. Eu teria aqui, um homicídio, um exemplo aqui, 6 anos de pena. Ele tem bom comportamento carcerário, eu pego 6 anos, tiro 1/6. 1/6 de 6 é 1.
então ele cumpre 1 ano de pena e poderá passar para o regime aberto, vale dizer, 1/6 da pena já cumprido, tá? A Lei 8.072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos, estabelece no seu artigo 2º, parágrafo 2º, que a progressão de regime no caso dos condenados aos crimes previstos no artigo 2º, crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins e terrorismo, ou seja, os crimes hediondos previstos no artigo 1º, mais os 3 T's que nós vimos, tortura, tráfico e terrorismo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 de pena, se o